Imagine acordar todos os dias com uma certeza silenciosa dentro de você. A de que sua vida está sob seu comando, de que cada pensamento que você cultiva está moldando seu destino, e de que a prosperidade não é sorte, mas consequência. É assim que começa a jornada ensinada por Napoleão Hill, alinhada com a sabedoria milenar dos provérbios. Primeiro você governa sua mente, depois governa seu mundo. Porque assim como está escrito, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é, e Hill reforça isso ao afirmar que todo sucesso começa com um desejo ardente, claro e definido. Não é um desejo fraco, não é um seria bom se, é uma decisão interna, firme, que não aceita recuo. A maioria das pessoas falha não por falta de capacidade, mas por falta de decisão, por permitir que o medo e a dúvida ocupem o espaço onde deveria existir propósito. E aqui está um ponto crucial. Provérbios ensina que o homem sábio constrói sua casa sobre entendimento, enquanto o tolo a destrói com suas próprias mãos. Hill traduz isso de forma prática. Seus pensamentos são as ferramentas, e sua disciplina é o construtor. Se você alimenta medo, constrói ruína. Se alimenta fé, constrói riqueza. Mas não se engane, fé não é algo místico distante, é uma prática diária, é repetir para si mesmo, mesmo quando ninguém acredita, que você já está no caminho, que já está avançando, que sua vitória é inevitável. Porque a mente, quando condicionada, passa a buscar caminhos, soluções, oportunidades que antes pareciam invisíveis. E é aqui que muitos desistem. Eles querem ver antes de acreditar, mas tanto Hill quanto Provérbios ensinam o contrário. Você precisa acreditar antes de ver. A fé precede o resultado. E junto com a fé vem a persistência, uma qualidade que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realizam. Quantas vezes alguém começa algo e para na primeira dificuldade? Provérbios diz que se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Hill complementa dizendo que a maioria das derrotas são temporárias, mas parecem permanentes para quem não persiste. A diferença entre o fracasso e o sucesso muitas vezes é apenas mais uma tentativa. Só mais uma. Só insistir quando todos já desistiram. E isso exige domínio próprio, exige controle emocional, exige não reagir impulsivamente aos problemas. Porque o mundo testa você o tempo todo, testa sua paciência, sua disciplina, sua visão. E aqueles que entendem isso não se desesperam diante das dificuldades, eles interpretam como sinais de crescimento, como ajustes de rota. Outro princípio poderoso é o da associação. Hill fala da importância de estar cercado de pessoas que elevam sua mentalidade, que compartilham objetivos, que pensam grande. E Provérbios já alertava: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Isso significa que seu ambiente importa, suas conversas importam, o que você consome mentalmente importa. Se você está cercado de negatividade, de pessoas que reclamam, que desacreditam, que vivem em escassez, inevitavelmente isso contamina sua mente. Mas quando você se conecta com crescimento, com visão, com disciplina, você começa a se transformar. E essa transformação não acontece da noite para o dia, ela é construída diariamente, em silêncio, longe dos aplausos. Porque sucesso não é barulho, é consistência. É acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está motivado. É manter a palavra que você deu a si mesmo. E isso nos leva a outro ensinamento central: a responsabilidade. Hill deixa claro que você é o único responsável pela sua situação atual. Pode ser duro ouvir isso, mas é libertador, porque se você é responsável, você também tem o poder de mudar. Provérbios reforça: os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa excessiva, à pobreza. Não existe atalho sustentável, não existe sucesso instantâneo verdadeiro. Existe planejamento, execução e persistência. Existe aprender com os erros sem se definir por eles. Existe ajustar a rota sem abandonar o destino. E existe, acima de tudo, controle sobre aquilo que você pensa e faz diariamente. Porque o tempo vai passar de qualquer forma, a pergunta é: você vai usar esse tempo construindo algo ou apenas reagindo à vida? Outro ponto essencial é o poder da decisão.
Pessoas bem-sucedidas decidem rápido e mudam de ideia devagar, enquanto a maioria faz o contrário. Fica presa em indecisão, esperando o momento perfeito, a oportunidade ideal, a aprovação dos outros. Mas Provérbios já ensina que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A indecisão rouba mais sonhos do que o fracasso. Porque quem decide age, e quem age aprende, e quem aprende evolui. E nesse processo surge outro elemento indispensável: a disciplina financeira. Hill fala sobre acumulação, sobre direcionar energia para objetivos produtivos, e Provérbios complementa com clareza: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Riqueza não começa com grandes quantias, começa com hábitos. Começa com controle, com planejamento, com visão de longo prazo. Não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que ganha. E aqui está uma verdade que poucos aceitam: prosperidade exige renúncia. Exige dizer não ao imediato para conquistar o duradouro. Exige visão além do presente. E isso não é fácil, por isso poucos conseguem. Mas aqueles que conseguem entendem que o preço vale a pena. Porque no final, não se trata apenas de dinheiro, se trata de liberdade, de poder escolher, de viver com propósito. E propósito é outro ponto central. Hill ensina que quando você tem um objetivo claro, sua energia se alinha, suas ações ganham direção. E Provérbios afirma que onde não há visão, o povo perece. Sem visão, você vive reagindo, vivendo no automático, sem controle. Com visão, você começa a liderar sua própria vida. E essa liderança exige coragem, exige enfrentar o medo, exige agir mesmo sem garantias. Porque o medo nunca desaparece completamente, mas ele perde força quando você age apesar dele. E cada pequena vitória fortalece sua confiança, constrói sua identidade, reforça a certeza de que você é capaz. E assim, pouco a pouco, você se transforma. Não de forma mágica, mas de forma consistente. Pensamento por pensamento, ação por ação, decisão por decisão. E quando você olha para trás, percebe que aquilo que parecia impossível era apenas um processo que você ainda não tinha completado. E essa é a essência de tudo. Você não está limitado pelo seu ponto de partida, mas sim pelas decisões que toma a partir dele. O conhecimento está disponível, os princípios são claros, os exemplos estão por toda parte. A questão é: você vai aplicar? Porque tanto Hill quanto Provérbios não são apenas palavras bonitas, são instruções práticas. Pense certo, haja certo, persista, mantenha disciplina, escolha bem suas companhias, controle suas emoções, tenha visão, seja fiel no pouco, e não desista. Parece simples, mas não é fácil. E exatamente por isso funciona. Porque a maioria não faz. Mas se você fizer, de forma consistente, sem buscar desculpas, sem parar no meio do caminho, o resultado é inevitável. Não imediato, mas inevitável. E quando chegar lá, você vai entender que nunca foi sobre sorte, foi sobre escolha.